Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, Dicas de Saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Como prevenir o ressecamento dos pés? Sempre lave bem os pés. Seque de forma cuidadosa. Após o banho, esfolie o calcanhar e hidrate os pés. Aumente a ingestão de água e diminua a ingestão de café ou álcool, que aceleram a desidratação. Evite banhos longos e muito quentes. Evite passar muito tempo em piscinas, pois o cloro agrava a situação. Use sapatos confortáveis que protejam o calcanhar. Não fique sempre de meias. É importante deixar os pés respirarem. Dicas de Saúde. Boa tarde a todos e todas. Estamos ao vivo mais uma vez com o programa Abrindo a Boca aqui na Rádio Boa Música FM com a nossa locutora Elizabeth Lisboa. E tá gata, hein? Novo penteado, visual aí. Tudo bem com você, Elizabeth? Tudo bem, Henrique? Você é sempre um gentleman, né? Tudo jóia, graças a Deus. E você passou bem a semana? Tudo perfeito. Ok? Metas, graças a Deus. Tudo objetivado para esse ano já? Com certeza, preparado, objetivado. E eu tenho certeza que esse ano vai ser bem melhor do que o ano de 2020 para todos nós. Acredito nisso também, acredito nisso. Feliz da vida aí com essas vacinas que foram liberadas finalmente, que traz pra gente aí uma esperança, uma perspectiva melhor para esse ano, né? Com e certeza. É justamente sobre isso que a gente quer falar nesse nosso programa, Rick. A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas, sobre como a gente está modulando o nosso pensamento. Descartes, ele falou em uma de suas frases o seguinte: penso, logo existo. Esse, inclusive, é o tema do nosso programa de hoje. A importância do nosso pensamento diante do nosso comportamento, né? A forma com que a gente pensa, como a gente entende as situações que a gente vive, elas estão diretamente relacionadas aí com as nossas atitudes, né? Como a gente reage, quais são as ações que a gente toma diante das situações que a gente tem na vida. Uma outra questão importante é o Janeiro Branco, né? Esse mês de janeiro ele é dedicado à saúde mental e a gente precisa aí já começar o ano colocando dentro das nossas metas a saúde mental. Por isso que começa aí no comecinho do ano. E você, como é que você está reagindo, né? Você que está escutando a gente aqui, como é que está sendo aí? Como é que você está reagindo às situações que acontecem no teu entorno? Vamos falar um pouquinho sobre isso? E se eu te dissesse que a gente pode ter alguns exercícios, alguns métodos para ajudar a gente a modular o nosso pensamento e ter um comportamento mais adequado àquilo que a gente tem vontade? Nem sempre é possível, né? Então, que tal se a gente tiver aí um caminhozinho que ajude a gente? E quem vai guiar a gente hoje nesse caminho vai ser a psicóloga Isandra Tramontim Moretti. Ó, decorei certinho, hein, Isa? A Isandra, ela é psicóloga, ela tem uma pós-graduação em programação neurolinguística, ela também tem pós em psicologia organizacional e agora ela está fazendo mais uma pós em neuropsicologia. Isandra, seja muito bem-vinda ao consultório. A Isandra também é idealizadora da Clínica Conexão, que eu tive o prazer de conhecer, que eu já trouxe aqui também como entrevistado, como convidado nosso Eduardo Andrade, um querido. Então, seja muito bem-vinda. Vem abrir a boca aqui com a gente, ajudar a gente aí nesse processo de autoconhecimento tão importante. Obrigada, Beth, que bacana. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito empenhada em tentar passar o máximo de informações que eu tenho, né? Até uma coisa, né? Você falou sobre Descartes no início. Eu acho que é bacana a gente falar também que a filosofia conversa muito com a psicologia, né? E Descartes falava muito sobre essa questão da humildade, né? Então, assim, muitas coisas daquilo que ele gostaria de ter falado na época certa, ele não pôde falar, e um dos aspectos foi pela humildade, assim, que ele acabou se mantendo quietinho, né?
Mas essa questão do penso, logo existo é importantíssima. Então, hoje vamos abrir a boca nessa questão. Perfeita, Isa. Janeiro Branco, né? Eu descobri, inclusive, acompanhando a clínica, a conexão pelo Instagram, e aí você fez uma postagem muito bacana e que para mim foi muito significativa a respeito do Janeiro Branco. E eu não sabia, e acredito que muitas pessoas também não saibam o que é esse Janeiro Branco. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que significa e qual a importância, a relevância para a nossa vida, Isa. Tá, olha só, o Janeiro Branco, ele talvez muitas pessoas não saibam ainda, porque é uma data, é uma campanha relativamente nova. Então a gente pensa que começou em 2012, outras pessoas falam que começou em 2014, então a gente tem essa questão, assim, por ser novo e não sabe exatamente quando começou, e é pouco divulgado também, né? E olha só que interessante, Sim. Tudo aquilo que a gente conhece pouco, que nos é estranho, a gente tem um pouco de insegurança de trazer para a gente quer manter longe, né? Então, a saúde mental, ela acaba sendo um pouco de tabu, né? Imagina só, a gente está no ano de 2021, e ainda a gente escuta, mas você está com depressão, você precisa se esforçar mais. Você está com ansiedade, quer dizer, é mimimi. Ela tá, quer dizer, enfim, tem um monte de expressões que as pessoas usam, é como se fosse para diminuir mesmo aquele grande sofrimento que a pessoa está passando, né? Então, o Janeiro Branco, ele começa para trazer é uma campanha que começa para trazer essa reflexão que saúde mental é algo importante. Esse ano o lema é todo cuidado conta, a campanha desse Janeiro Branco, que busca conscientizar as pessoas sobre a saúde mental e traçar um paralelo entre as questões relacionadas com a pandemia esse ano já, né? Até eu estava conversando com o Eduardo aqui na clínica, a gente tem recebido a maior parte dos casos que a gente tem recebido do ano passado para cá, eu posso te falar assim, uma média de 70% dos casos, eles estão relacionados com ansiedade ou depressão em virtude da pandemia. Então, assim, esse Janeiro Branco, ele veio de uma forma muito perfeita, assim, para a gente, encaixadinho com essas questões da pandemia. Agora, a falar de relevância, né, então, assim, vai ser relevante a gente falar sobre saúde mental sempre, enquanto a gente ainda escutar alguém falando que depressão é mimimi, que ansiedade é chilique existencial. Enquanto isso, a gente ainda ouvir isso, vai ser necessário. Falta de fé, escuta bastante, é verdade. Você tem uma vida perfeita, você tem uma família perfeita, levanta da cama, e não é assim, né, quando a pessoa... Não, como se fosse fácil a gente lidar com todas as situações que estão à nossa volta, né? Então, a gente tem situação que traz para a gente desconforto, tristeza, raiva, ansiedade, são tantas questões que vêm, e lidar com isso é tão difícil, né? E eu não sei, eu não acredito, não. Quem fala que está tudo bem o tempo todo, eu já desconfio, já acho que é o primeiro ato de não estar tudo bem, essa questão de estar sempre bem, estar sempre legal. Meu Deus, eu acho que isso é completamente impossível. E te digo mais, Isa, e aí eu já coloco a nossa segunda pergunta aqui do nosso encontro. É tão complicado, é tão difícil a gente lidar com as coisas, e a gente vive esse automático do tô tudo bem o tempo todo. Mas, no fundo, muitas vezes a gente não está pensando e tendo a atitude que a gente gostaria de ter, porque isso é uma coisa complicada, né? O nosso pensamento, o nosso comportamento, a gente conseguir colocar os dois em harmonia é uma coisa difícil. E o que me encanta na abordagem que você usa é justamente isso, porque eu estava conversando com você no nosso bate-papo prévio ao programa. É a oportunidade que a sua abordagem dá da gente conseguir entender, identificar o que a gente tem, né? E ter um exercício, ter um método que ajude a gente a colocar em equilíbrio o nosso pensamento e o nosso comportamento. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Isa, como é a sua abordagem, né? Como funciona a abordagem que você usa? Tá.
É bacana isso que você falou. Muita gente não sabe que nós, psicólogos, a gente trabalha, cada um tem uma filosofia, a gente tem um modo de pensar diferente, né? Então, atendendo essas demandas, tem uma série de abordagens que norteiam as nossas pesquisas, que norteiam os nossos estudos. Então, no caso, o Eduardo, a gente fala que ele é fenô, que ele é da fenomenologia. Então, ele estuda o fenômeno, ele pesquisa o fenômeno. Ele quase, eu enlouqueço o Edu, na verdade, né? Porque eu encho ele de pergunta o tempo todo, porque eu acho incrível a abordagem dele, e é uma abordagem que eu não conhecia. Eu preciso até trazer ele de novo no programa para falar mais sobre isso. É muito bacana mesmo. Eu também aprendo muito. As teorias, as abordagens, elas conversam muito entre si, elas dialogam muito entre si. Mas na hora de aplicar o tratamento é onde muda. Então a gente tem tratamento, cada necessidade traz um tratamento, a necessidade de um tratamento diferente. Então a terapia que eu utilizo, a abordagem que eu utilizo é a terapia cognitivo-comportamental. Uma coisa, primeiro, que eu acho muito bacana de falar é que a TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, quem inventou, quem criou, quem iniciou, quem fez os estudos da terapia cognitivo-comportamental ainda vive, chama Aaron Beck, e ele tem, então, uma pessoa que dentro do plano de sucessão dele chama Judith Beck, que é a filha dele, que segue os passos do pai. Então, os dois são vivos e a gente pode, enfim, até consultá-los, né, para quem tem acesso, né. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia breve, ela é focada no aqui e agora, e o objetivo dela é permitir que o paciente encontre um caminho para a solução do problema dele, tá? Então, a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental que o pensamento do paciente leva à emoção. E essa emoção leva à ação dele. Então, assim, acontece um evento, alguma coisa acontece ao seu redor, e a partir disso, você dá um start nas suas crenças, que é aquele teu primeiro conhecimento que vem lá da primeira infância, e depois, a partir dessa crença, você vai reagir. E a gente é bombardeado de pensamentos o tempo todo, né? Então, outra coisa bacana que é legal de falar sobre a TCC é que ela produz efeitos bem rápidos, porque ela combina a mudança de pensamento com mudança de emoção. Então, assim, ela produz comportamento mais adequado para aquela realidade do paciente. Então, é uma terapia profunda, mas ela é muito direta e envolve muito a colaboração do paciente. A gente fala que é uma relação colaborativa. Como assim colaborativa? Se o paciente não quiser, de fato, não entrar nesse processo junto com a psicóloga, com o psicólogo, a terapia não vai ter uma resposta, não vai ter a resposta esperada. Aliás, não vai ter resposta nenhuma, porque a relação colaborativa é uma parte primordial nesse tratamento. Entendi, fantástico. Você citou para mim uma questão que me foi bem reveladora. Você falou para mim sobre o pensamento automático e o pensamento distorcido. E me ajudou muito a entender como é que funciona, né? Como é que a gente começa a identificar isso. Então, eu queria te pedir isso. Eu queria que você explicasse para a gente esse pensamento que é automático, esse pensamento distorcido, e como é que eu identifico isso para começar esse meu processo de autoconhecimento. Tá, vamos lá. O pensamento automático, é uma interpretação que eu forneço para a situação que influencia a forma pela qual eu percebo e lido com a realidade. Que é o quê? É como eu entendo a situação, tá? Por exemplo, um dia chuvoso é um dia chuvoso. Esse é o fato, certo? No entanto, uma pessoa pode se sentir triste nesse dia, porque ela interpreta que um dia chuvoso seja um dia feio, é um dia sem graça, um dia escuro. Ela vê a chuva, sei lá, como um empecilho para ela desenvolver as atividades dela. Já uma outra pessoa pode se sentir muito bem diante de um dia chuvoso, porque ela vê o dia chuvoso como uma oportunidade para estudar, para assistir filme, para comer pipoca com os filhos, enfim.
Assim... Para ler um livro. Exato, para ler um livro, né? Mas tem até aquela música, não tem? Lembrei agora, um dia triste, um bom lugar para ler um livro, né? Bom, então, pensando nisso, o que dirige a reação emocional não são os atos, não é a situação ou o acontecimento externo, mas o pensamento, percebe? Porque se eu interpretar que o dia de chuva é um dia triste, né, e eu vou ficar guardadinha na cama, guardadinha no quarto o dia inteiro, provavelmente é isso que eu vou fazer, né? Mas veja, o dia triste é só o dia triste para mim, que eu tenho esse pensamento, eu penso sobre isso quando eu me deparo com um dia chuvoso, né? Então é assim, ó, os pensamentos, eles têm muita velocidade. Então, eles acontecem o tempo todo. Até eu estava lendo um artigo, puxa, agora eu não vou lembrar que artigo que é, mas é assim, ó, eles citam os pensamentos como macacos loucos. E é isso mesmo, eu achei maravilhosa essa explicação, porque assim, ó, imagina vários macaquinhos loucos, né, muito atiçados, muito uriçados, fazendo muito barulho, só que eles estão acorrentados por uma perninha. Né? Então imagina, como eles estão acorrentados, eles fazem muito barulho, né? A partir do momento que eu começo a soltar esses macaquinhos, o que acontece? Como uma comparação assim, ó, que cada macaquinho, ele é o quê? Ele é um pensamento, e eles estão todos transitando a minha mente. Né? Se eu começar a libertar um macaquinho por um, o que vai acontecer? A minha mente fica liberta, fica limpa, né? Eles vão continuar vindo, esses macaquinhos indo e voltando, mas eles não atrapalham a minha situação. Então, a ideia é pensar que cada pensamento, eu não devo aprisionar os meus pensamentos. É uma arte de deixar eles virem e irem como eles querem. Fatalmente, eles acabam afetando, né? Uns de forma felizes, outros de formas não tão felizes assim, né? Mas o fato é que eles percorrem a nossa cabeça o tempo todo com uma velocidade incrível e nem sempre a gente percebe. Olha só, acontece dentro da sua cabeça e você nem percebe. Por isso a gente chama de pensamento automático, porque eles acontecem independente do teu desejo, independente de você perceber. Todos nós temos pensamentos automáticos que eles parecem que saltam da nossa cabeça. Eles ficam saltando, né? E na maior parte do tempo, esses pensamentos são extremamente rápidos e, dessa forma, eles não são, então, aqueles pensamentos que a gente chama de pensamentos conscientes, né? Eu não percebo eles, mas eu sinto o sentimento, aquela emoção que eles me deixam. Então, se rapidamente eu tive uma lembrança de uma coisa triste, eu vou ter provavelmente a emoção da tristeza, né? Se aquele passou rapidamente um prato que quando eu olhei para ele eu lembrei de uma infecção alimentar, provavelmente quando eu olhar para ele eu vou ter um nojinho. Sim, só um parênteses aqui muito rápido de uma situação que eu vivi essa semana e que foi exatamente esse pensamento. Eu perdi minha mãe tem 9 anos. E eu me lembro que na época, ela faleceu no mês de outubro, e a gente, naquele ano, ia passar o Natal na casa da minha irmã no Rio de Janeiro. E a minha mãe, ela colocou na cabeça que ela ia levar daqui de São Paulo um Fiesta, aquele Chester, para lá, aquele frango, né, Fiesta, para o Rio de Janeiro. E aquilo, na época, a gente riu e brincou e tudo. E quando foi antes de ontem, eu fui ao mercado, e aí eu encontrei um Fiesta lá. E aí eu falei assim, nossa, conversando com meu esposo, vou levar esse Fiesta, a gente vai fazer esse Fiesta. E eu tive esse lapso de tristeza, porque me levou, foi um pensamento automático que eu comprei, provavelmente dentro dessa situação, de me remeter àquele momento, que me trouxe uma certa nostalgia. E aí eu trouxe o Fiesta. E aí ontem, preparando o nosso programa, eu falei assim, isso foi um pensamento automático, mas que me trouxe uma emoção, né? Porque, de certa forma, me trouxe uma nostalgia. Ela foi rápida, mas ela foi marcante ao ponto de eu comprar e fazer em casa. Eu falei assim, nossa, muito perfeito isso, Isa. É muito real esse pensamento automático, mas que, de fato, gera emoção na gente. Eles deixam emoção. Agora eu posso usar esse exemplo que você me deu, eu só vou fazer uma alteraçãozinha para ficar bem claro aí o que seria então o pensamento distorcido, né? O pensamento distorcido, o que seria? Vamos imaginar assim, ó,
você a sua mãe levou o Fiesta para fazer o assado em outro estado, e aí o que acontece? Quando chegou lá, você presenciou uma discussão que não foi legal, e o Fiesta estava assando, e você sentiu o cheirinho do Fiesta, enfim, e você viu o pacote do Fiesta, a embalagem dele, né? E aí o que acontece? Quando você teria visto o Fiesta no supermercado, quando você esteve lá, quando você visse rapidamente, você iria fazer o quê? Você iria pensar assim, ó, puxa, eu gosto tanto de Fiesta, mas eu não vou levar não, porque provavelmente, se eu levar, vai dar discussão em casa, então eu não levo. Esse seria um pensamento distorcido, entendeu? É assim, ó, é um pensamento que ele pode, de fato, você pode, enquanto você estiver fazendo o seu assado, você pode ter discussões em casa, mas não vai estar relacionado com a discussão lá daquele dia que a sua mãe preparou, né? Pode dar discussão? Pode, mas não necessariamente essa discussão vai acontecer, né? Então, esse pensamento distorcido é de imaginar que, já que aconteceu, por exemplo, o dia que eu usei o Waze, eu fui parar num endereço completamente diferente do endereço que eu deveria ter ido. Aí o que acontece? Eu nunca mais vou usar o Waze. Imagina, Beth, se eu usar o Waze, eu vou bater no endereço errado. Eu não estou maluca de fazer isso, né? Preciso fazer mais um exemplo aqui, Isa. Eu quero voltar aqui a apresentar quem está conversando, batendo esse papo maravilhoso comigo, é a Elisandra Tramonte Moretti. Ela é psicóloga, uma psicóloga que usa uma abordagem cognitivo-comportamental, e ela está trazendo aqui para a gente essa informação. Eu sou a doutora Elizabeth Lisboa, dentista, tenho esse programa que fala sobre saúde, e eu preciso trazer aqui para vocês um exemplo totalmente relacionado a esse pensamento distorcido. As pessoas que vêm para a gente no consultório com um medo do dentista. Então, em algum momento, houve uma sensação, quando houve, porque muitas vezes nem foi ela não vivenciou de fato uma situação ruim, mas ela traz um pensamento de que com toda certeza do mundo haverá sofrimento, dor e angústia aqui, Isa, eu tô certa? É um pensamento distorcido isso? Com toda certeza, Beth. Olha só, assim, ó, muitas pessoas não sentem dor na cadeira da dentista, né? Na cadeira do dentista, da dentista. Muitas pessoas não sentem dor, tem no máximo desconforto de manter a boca aberta. Mas se for uma pessoa falante como eu passo a maior parte do dia com a boca aberta também. Mas você foi perfeita, Beth, é isso mesmo. As pessoas, elas acabam elas podem ter um pensamento distorcido a partir da experiência de outra pessoa. Então, alguém pode ter dito para ela, ou então, quando criança, a criança pode ter ouvido alguém falando que no dentista era muito sofrimento, que tem medo de dentista, que aquele barulhinho já dá um desespero, né? A criança já cresce com aquela sensação, com aquele pensamento distorcido, né? E aí isso chama leitura mental. O paciente faz uma leitura mental daquilo que pode acontecer, só que na realidade ele sequer vivenciou em alguns casos, então chama leitura mental. Mas uma leitura mental, é um pensamento distorcido, então, porque na realidade ele pode ou não sentir dor, isso vai depender do tratamento que ele estiver fazendo, né? Então, assim, qual é a forma que ele tem de inativar essa crença que se criou a partir desse pensamento distorcido? A gente pode chamar ele de disfuncional ou distorcido. Ele vai ter que ser exposto à cadeira da dentista, né? E aí ele pode, de repente, até conversar, né? Porque normalmente os dentistas, as dentistas estão preparados para lidar com essas questões, né? Em casos mais sérios, que passa a partir disso até desenvolver transtornos sérios e o paciente não consegue sentar na cadeira da dentista de jeito nenhum. Mas aí isso a gente consegue atender no consultório também. Mas você foi perfeita, entendeu certinho o conceito. Então, vou pegar mais esse gancho e aí eu te pergunto, né? Olha só, eu consegui identificar o meu pensamento automático, em determinadas situações
a gente consegue identificar o distorcido. Quando não consegue, a gente tem que ir em busca aí da Isa. Mas quando eu tenho essa consciência, Isa, eu te pergunto, como é que eu faço para trabalhar isso em mim? Uma dica, pelo menos, né? A gente adora dica nesse programa, então manda para a gente uma ou algumas dicas de como eu consigo lidar com esses pensamentos que não me trazem um benefício, que inclusive me impedem, às vezes, de tomar algumas atitudes. Olha, penso, logo existo. A primeira dica que eu poderia passar seria de a gente se questionar, de nós tentarmos, vamos fazer assim, chama retardar o julgamento. Então, o que é? Eu vou retardar o julgamento. Eu vou demorar um pouquinho mais para julgar do que eu estou acostumada. E quando eu falo demorar para julgar, eu não estou só falando de julgar os outros, eu estou falando especificamente de eu mesma. Então, assim, eu vou julgar um pouquinho mais lentificado o meu pensamento, a partir do momento que eu identifiquei ele. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa em casa e, de repente, me dá aquela tristeza, isso é uma coisa que acontece, as pessoas, é natural, as pessoas estão bem e falam assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava bem e, de repente, me deu uma tristeza, uma vontade de chorar, um aperto no peito. Vamos lá. Dependendo da questão, acontece eu não retardei o meu julgamento, e aí eu entro naquele sistema de pensar que eu resgato tudo aquilo de ruim, que aquele pensamento que ele só passou por mim, eu nem percebi, e aquela sensação, aquela emoção fica comigo. Porque eu penso assim, eu penso, eu sinto e eu ajo. Quando eu sinto, quer dizer o quê? Eu não sinto só a emoção, porque a partir da emoção eu tenho reações fisiológicas dela também. Então eu posso suar mais, o meu coração vai dar aquele taquicardia. Então depende da situação, eu vou ter uma reação bem adversa e muito desconfortável. As pessoas que têm ansiedade, elas relatam que sente como se o coração fosse sair de dentro do peito. Imagina, rasgando a pele. Pensa, né? É uma dor que a pessoa está sentindo, né? E como faz para reagir sobre isso, né? Então, a primeira coisa, quando começou com aquele suorzinho ou aquele batimento cardíaco mais acelerado, que a gente chama de taquicardia, né? Esse suorzinho a mais, a gente chama de sudorese. Tem sudorese, tem o taquicardia. Outro sintoma também que é muito comum, tem pessoas que relatam um leve tremor nos lábios, ou no lábio superior ou no inferior, ou então nas pálpebras. Né? Mas tem gente que fala assim, eu sinto as minhas carnes tremer, as minhas carnes tremem. Quer dizer, é mais normal tremer os olhos e os lábios, mas pode tremer qualquer grupo, qualquer conjunto muscular do teu corpo. Então, só que imagina o seguinte, depois que você passou essa reação, imagina a dor no corpo que esse paciente vai sentir. Então, de fato, é um processo muito dolorido. Ele dói antes, durante e depois. Agora, se eu tentar retardar esse meu julgamento, o que eu vou fazer? Já no início do sintoma, deu aquela tristeza? Para e respira. E tenta entender, por que eu estou triste? Se pergunta, se questiona, nossa, eu estava bem, o que aconteceu comigo? Olha ao teu redor. O rádio está ligado? Tem alguma música tocando? De repente foi uma música que te resgatou alguma coisa triste, alguma coisa que te causa fúria, e você nem se deu conta, né? Olha o que você estava fazendo, o que você pensou antes de sentir isso, né? E o que você está pensando agora? Né? Então, monitorar os pensamentos é algo espetacular para a gente conseguir identificar antes de uma crise acontecer. É monitorar mesmo. Quando você fala como eu faria para modular esse meu pensamento, tem um exercício que a gente usa que chama RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. Eu escrever. Eu até fiz uma tabelinha para te mostrar, mas, puxa, a gente está no rádio, né? Nem me lembrei disso, né? Mas assim. Algumas pessoas assistem, sim, dá para assistir a gente pelo blog.
Tá, eu fiz bem grande, vamos ver se dá. Ah, mas eu vou falar, vamos ver se dá. É assim, ó, é uma tabelinha onde eu coloco a data do pensamento, qual foi a situação, qual foi a emoção, qual foi o pensamento que eu tive, qual foi o comportamento, quais foram as reações fisiológicas, e aí eu identifico o erro. Eu fiquei triste, eu paro imediatamente, ou me deu uma raiva, uma sensação de fúria, de irritabilidade, né? Para e anota. Então, numa coluna, coloca qual foi o dia, na outra coluna, qual foi a situação, o que eu estava fazendo? Ah, foi a campainha que tocou? Ah, foi a empregada que quebrou um prato? Ah, foi o marido que chegou em casa tarde? Foi a esposa que chegou em casa tarde e não ligou? Ok. E a partir desse contexto, qual foi a emoção que eu senti? Aí eu anoto. E a partir dessa emoção que eu tive, o que eu pensei? Ah, digamos que a minha esposa chegou em casa tarde e não avisou. A emoção que eu senti foi de fúria, eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. Qual foi o pensamento? O que você pensou? Aí eu pensei que ela não me ama. Aí eu pensei que é indiferente para ela estar comigo. Qual foi o comportamento que eu tive? Ah, quando ela chegou em casa, eu gritei com ela, eu briguei com ela. E o que eu senti? Ah, o meu coração bateu mais rápido, eu tive sudorese, enfim, e aí vai. E aí eu identifico a partir disso qual foi o meu erro nesta situação, o que eu poderia ter feito de diferente para que da próxima vez que a minha esposa chegue em casa tarde sem avisar, eu consiga ter uma reação diferente. Esse é espetacular, chama RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. É meio que um diário? Exatamente, é meio que um diário. E eu vou fazer a cada momento que acontecer isso. Quando eu parar para escrever, isso já dá uma aliviada naquilo que eu estou sentindo, sabe? Quando eu parar para pensar. Porque quantas vezes por dia a gente para olhar para a gente, né? A gente para entender o que está se passando, né? É muito difícil. É muito difícil a gente... É difícil até ter coragem de fazer isso. A gente precisa até de coragem para começar esse processo aí de autoconhecimento, de autoimagem, né? A gente começar a aceitação pela gente não é um processo simples, nem um processo fácil. Eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas antes eu queria chamar uma ligação. A gente tem uma ligação aí bacana. Rick, a Gisele, ela já está aqui com a gente? Vamos lá, vou colocar lá na linha agora, ok? Olha, tá bom. Alô? Quem é? Alô, é a Gisele. Olá. Oi, Gisele. Obrigada por ter ligado aqui pra gente na rádio. Tudo bem com você? Boa tarde, doutora Elizabeth, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde, doutora Isandra, tudo bem? Eu gostaria de parabenizá-las pelo tema de hoje. É um tema muito importante, né? Que assola muitas pessoas hoje em dia, né? E aí, ouvindo vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria, na verdade, expor, né, um problema, uma sensação que eu tenho e fazer a pergunta diretamente para a doutora Isandra. Eu tenho me sentido muito angustiada desde o ano passado, início do ano passado, com muita sensação de medo, taquicardia, tremores. Eu trabalho numa área que, assim, me cobra muito de resultado. E aí algumas amigas próximas falam assim, vai procurar uma ajuda profissional para investigar o que é, mas eu te confesso que eu tenho muito medo, eu tenho muita dificuldade de procurar. E aí eu gostaria de saber de você, doutora, se realmente é algo que possa ser psicológico, se eu tenho que procurar uma ajuda médica.
Tá certo. Você faz algum acompanhamento médico com algum medicamento, pressão alta, eu quero dizer diabetes? Não, Tá. por enquanto não. Olha, eu indico sempre assim, a gente investigar o início de quando começou essa angústia, essa tristeza, quando a gente para e tenta observar esse momento, aonde começou essa angústia, a gente vai chegar em um ponto inicial de tudo, onde tudo começou, sabe? A ajuda, ela é sempre bem-vinda, e se for de um profissional da área, melhor ainda, né? Então, Certo. medo é natural, sabe? É natural a gente ter medo. Até por tudo que você está passando e tudo que você passou a partir do momento que você começou a sentir essa angústia, né? Eu consigo imaginar como tem sido difícil para você passar por tudo que você está passando sozinha, né? Então, dá medo de buscar ajuda, porque às vezes até quando a gente vai buscar ajuda, será que eu vou ser entendida? Será que eu vou ser acolhida? Surge um monte de dúvidas na cabeça, né? Mas verdade. assim, olha, seria muito bacana, sim, você procurar alguém da área da psicologia, um psicólogo ou uma psicóloga, para fazer uma primeira sessão, para tentar entender melhor esse contexto, para tentar aprofundar um pouquinho mais nessas informações e poder te ajudar. Porque, de repente, pode ser algo que você pode resolver simples, com uma forma tranquila, com uma forma que você consiga lidar sem maiores problemas. Mas é legal você olhar para você, é legal você tirar esse tempinho e investir em você, esse tempo, sabe? Por mais difícil que seja. Hoje, por causa da pandemia, o CRP autoriza a gente até fazer atendimentos online. Então, de repente, você, num momento que você estiver sozinho em casa, por que não passar por uma sessão para tentar entender da onde vem e como você pode fazer para se sentir melhor? Uma coisa eu posso te afirmar, não é normal a gente sentir angústia o tempo todo. Precisa de atendimento. Entendi, doutora. Obrigada, viu? Agradeço aí a orientação. Tá, ok. Gisele, depois que você... Gisele, olha só. Você já tá super anos-luz à frente, só de você identificar essa necessidade, só de você observar que não está legal, que não está ok, já é um passo super importante. Eu sou a pessoa que fala para todo mundo fazer terapia. As meninas aqui no consultório, minha equipe vive brincando e rindo, falam, Beth, você manda todo mundo para terapia. E eu mando mesmo, porque eu faço terapia há muito tempo. E lidar com as situações não é fácil. A gente precisa, sim, de alguém que escute a gente sem julgamento e que tenha aí uma palavra de fato que possa ajudar. Então, parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada por ter entrado em contato aqui com a gente. Foi uma alegria ter você aqui, viu? Espero que tenha podido te ajudar um pouquinho. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada a doutora Elizabeth, a doutora Isandra, com certeza me auxiliou bastante. Às vezes a gente fica um pouquinho com aqueles tabus, né? Ai, meu Deus, procurar um psicólogo, o que vão achar? Mas eu acho que realmente é o momento de cuidar de mim, né? Então eu só agradeço mesmo. Um beijo, viu, Gisele? Uma ótima noite. Continua aqui com a gente, tá bom? Obrigada, pode deixar. Beijos. Beijo. Beijo. Isa, isso é mais comum do que a gente imagina, né? E agora, como você falou no início, essa questão da pandemia, hoje estava comentando aqui, eu acho que a gente nunca pensou tanto na possibilidade da morte, da perda, como a gente pensou nesse último ano que a gente teve, né? E eu não sei se houve alguém que não teve essa sensação de ansiedade, de angústia. Eu acho que isso foi muito presente durante esse ano. Como é que foi aí na clínica? Vocês tiveram uma quantidade maior de pessoas sofrendo com isso? Foi muito intenso essa questão da ansiedade, assim. Nós somos seres finitos,
mas a gente não aprendeu a entrar em contato com a nossa finitude. A gente acaba, a gente morre, as coisas acabam, tudo tem um processo e a gente não fala, porque morte é outro assunto que é tabu, né? A finitude é um assunto tabu, né? Então, percebe quando uma pessoa está em tratamento de câncer, né? As pessoas até têm medo de falar a palavra câncer, né? Aí eu tô com aquela doença, pode perceber, porque parece que é como se fosse um atestado de fim, né? O meu fim está próximo, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre morte, a gente precisa falar sobre finitude. Tem pessoas que pensar na morte é tão desesperador que se matam por isso. O suicídio está aí, é uma realidade, né? A gente tem o janeiro branco, mas a gente tem o setembro amarelo, o que a gente precisa, até a gente estava falando, né, o CRP fala assim pra gente, janeiro branco, mas vamos cuidar da saúde mental de janeiro a janeiro, né, essa angústia tem sido muito natural, e a gente não pode normalizar a angústia, não pode normalizar o medo, não pode normalizar que quem vai no psicólogo, quem procura ajuda psicológica, tá louco, não tá bem, porque, de fato, hoje, há muita gente não está bem, né? Então, a gente já passou da fase em que a psicologia cuidava só de tratamentos psiquiátricos, né? Nunca foi só isso, o que seria muita coisa, né? Mas é muito além disso, né? Quando você falou como fazer para modular os pensamentos, quando fala de angústia, eu sempre penso na respiração, Beth. E é fantástico, né? Então, fala pra gente, deixa eu aproveitar. Antes de você falar, eu vou deixar aí aberto para quem está escutando a gente. Se quiser deixar mensagem, a gente vai deixar aqui no finalzinho para Lisandra responder. Se você quiser falar um pouco da sua história, se você quiser tirar alguma dúvida, manda mensagem para a rádio. O Rick está aqui com a gente, ele vai tentar anotar. E aí agora no finalzinho a gente consegue responder, né, Isa? Vamos falar de ansiedade, Isa? Tem o que você tem para falar para a gente lidar com essa ansiedade? Tá. Olha, eu trouxe bastante, eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou falar eu vou dar duas ideias para quando você estiver naquele momento de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade, ela não precisa vir acompanhada de todos os sintomas. Às vezes você está só com um ou dois sintomas e você já não consegue reagir. Sabe aquela respiração assim, ó, que é tipo um cachorrinho, a tua respiração fica curtinha. Se você já tiver com essa respiração curtinha, dá uma pausa. Se você estiver no trabalho, vai no banheiro ou vai em algum lugar onde você possa ficar à vontade e fazer a tua respiração diafragmática. Essa é top, Beth, ela funciona demais. Por quê? Porque ela irriga partes importantes do cérebro que trazem o meu movimento para a razão. Ele tira a movimentação sanguínea da minha emoção e leva para o córtex pré-frontal, que é onde as minhas emoções, a minha razão acontece. Então, eu tiro da emoção e passo a minha atenção para a razão. Como que é? Eu sento de forma que eu fico com a coluna bem ereta, dou uma contraída no abdômen, o meu ângulo do joelho, das pernas, tem que dar mais ou menos 90 graus. Então, eu sento bem quadradinha, tá? A perna, assim, bem quadradinha. Coloco as mãos em cima dos meus joelhos e aí eu respiro profundamente. Eu inspiro, encho o meu pulmão uma vez, seguro. Quando eu respiro contando mentalmente até 4. Eu seguro e conto mentalmente até 2. E depois eu expiro mentalmente contando até 4. Eu vou fazer uma vez para ajudar, tá bom? Então eu inspiro pensando em 4 tempos. Eu seguro pensando em 2 tempos. E eu expiro pensando em 4 tempos. E eu esvazio bem o pulmão. Pode até inclinar o corpo para frente. Funciona para aquele momento de ansiedade e funciona para essa angústia que a gente acabou de receber agora nessa ligação, tá? Repete 4 vezes, tá? Pode acontecer de dar um leve tremor assim nos lábios, é porque irriga mesmo, né? Oxigena. Então, se você estiver bem sentadinho ou sentadinha, permanece por um tempinho, porque como oxigenou o cérebro, o que acontece? Pode dar aquela tonturinha, é uma sensação de, fiquei meio zonza, levantei rápido. Então, assim,
o nosso cérebro não está acostumado a receber tanto oxigênio, né, assim, né, como quando a gente faz a respiração diafragmática. Diafragmática por quê? Porque eu subo com o meu diafragma, eu trago essa respiração para o tórax, eu não fico só com a respiração lá na barriga, sabe? Então, eu faço uma respiração consciente, no aqui e agora, olhando para o meu pulmão, abastecendo o meu pulmão de ar, né? E depois eu esvazio. Pode falar outra técnica? Por favor, essa parênteses funciona super. Depois dessa dica, felizmente eu já tinha recebido da Isa, isso me ajudou muito. Então, vamos para a próxima dica, por favor. Essa da respiração também, ela é bacana até quando você precisa conversar, ter uma conversa com o chefe, ter uma conversa com um colaborador, com um amigo da empresa, que você sabe que vai ser uma conversa um pouquinho mais complexa. Pede uns minutinhos, vai no banheiro, senta em cima, baixa a tampa do vaso sanitário, senta no vaso sanitário e faz essa respiração. Porque você sai daquela emoção e você vai entrar naquela reunião completamente racional, né? Empoderado, pronto para fazer o que tem que fazer. A outra técnica que eu gosto vamos chamar de exercício, é um exercício que é muito simples. Você está no trabalho e aconteceu mentalmente uma conversa de você com você mesma, que você não está conseguindo superar, que você está com vontade de atacar alguém. Não faz isso. Respira uma vez profundamente, né? Inspira e expira. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para a mobília que tem dentro da sua sala. E aí você vai começar a descrever mentalmente a mobília da sala, né? Olha, eu estou vendo agora, você vai pensando, não fala, só pensa, você vai descrever mentalmente. Nessa sala tem uma mesa, essa mesa, ela é retangular, ela é de madeira ou é de vidro. Em cima da mesa tem um abajur, tem uma pilha de papéis, do lado tem a cafeteira, e assim você vai descrevendo toda a mobília. Você pode separar por grupos, você pode fazer assim, ó, agora eu vou descrever mentalmente tudo que tem que liga na energia elétrica, tá? E aí você começa a olhar e vai olhando para cada detalhe, vai acompanhando cada detalhe da sala. O que acontece quando você faz isso? Você sai da emoção. O objetivo é você deixar essa emoção de lado e você partir para a razão. Naquele momento você precisa estar com a tua razão acionada. Então, descrever as partes da mobília é muito bacana. Ajuda muito e tira você daquele momento de fúria e evita que você ataque a coleguinha ou o coleguinha no trabalho. Anotado. Tudo super anotado aqui. Outra forma, tem outra, posso contar outra? Pode, por favor, adoro dica. O objetivo é esse mesmo, é encher a gente de suprimento para enfrentar o dia a dia. Vamos lá. Tá. Se você estiver em casa ou no trabalho, é a mesma derivação. É você sair da emoção e tentar ir para a racionalidade, tentar ir para a razão. O que você vai buscar? Com o teu olhar, sem sair do lugar, você vai buscar a luz. Luz natural. Se você tiver essa oportunidade, vai achar a janela e pela janela você vai começar a descrever mentalmente, por exemplo, quantas árvores tem lá do lado que você imagina que tenham. Depois você levanta, vai até a janela e confere se tinha aquela quantidade de árvores. Ou você pode pensar em carros estacionados lá fora. Então você procura a janela e olha para ela. E aí você imagina, quantos carros será que tem estacionados aqui agora em frente do prédio, valendo de uma garagem a outra? Eu acho que tem 5 carros estacionados. Aí você levanta, vai até a janela, observa e conta quantos carros, ou conta quantas árvores. E aí você faz esses jogos mentais para quê? Para resgatar, para voltar para o aqui e agora, percebe? Essa é a ideia do quê? De você lidar, são dicas para você lidar contra a tua ansiedade. Porque quando você tem uma crise ansiosa, você não está agindo de acordo com o aqui e agora. Você está reagindo com pressupostos que talvez nunca aconteçam. Entendi. Você usa esses exercícios para você? Uso. Inclusive, eu até comentei com o Eduardo, um dia desses aconteceu comigo no metrô. Eu fiquei um pouco assustada porque o metrô parou e estava dentro do túnel e de repente ficou tudo escuro. Eu confesso que me deu uma aflição.
e a minha respiração, eu já estava dentro de um estresse por causa de outras questões, e o metrô lotado, e será que tem coronavírus nesse vagão? E aí o metrô para dentro do túnel. Então eu fiquei imaginando o que eu poderia fazer se eu estivesse tendo uma crise de ansiedade, quando na realidade a minha respiração ela já estava mais ofegante, encurtada, né? Uma respiração normal, dentro daquilo que é esperado, é uma respiração que você respira e você expira. Então, ela tem um movimento, né? É como se fosse uma onda. É um movimento, assim, né? Uma coisa bem circular. Quando você está ansiosa, irritada, fora do teu aspecto normal, a respiração é uma das primeiras coisas que a gente percebe. A respiração ela já fica mais encurtada. E eu usei a respiração diafragmática. Eu falei, puxa, eu acho que eu posso fazer aqui, né? Deixa eu ver como funciona. E mesmo no meio do estresse, no meio daquele momento que para mim foi um pouco estressante, eu consegui fazer, eu fiz duas repetições da respiração diafragmática, que então seriam 4, 4, 2, 4, e para mim surtiu um efeito incrível. Logo depois também o metrô já voltou a funcionar e eu fiquei muito bem. Para mim funcionou perfeitamente bem. Mas veja, pode ser que não funcione para todo mundo, né? Por isso que no consultório a gente avalia quais são os melhores exercícios para indicar para cada situação. Tá? O que funciona para mim pode ser que não funcione para o outro. Sim, verdade. Mas agora eu fiquei curiosa para saber um pouquinho mais sobre a Isandra. Então eu vou pedir para o Rick chamar o nosso quadro. Vamos lá, Rick? Bora lá. Olá, tira minha dúvida. Agora, Isa, fala para mim. Ser psicóloga é uma jornada longa. A gente está sempre se preparando. É uma vida de descoberta, em que eu me reconheço no outro, eu me vejo em você. Então, é uma vida de paixão. Me fala um livro que você ame. Eu gosto muito é um livro de capa vermelha que chama Mulheres que Correm com Lobos. É de uma psicóloga e o nome dela é Clarissa Stess. Anotado. Uma música. Eu gosto de música. Todos os meus stories tem uma música e cada música fala sobre o que eu estou sentindo naquele momento. Então, se eu estiver muito feliz, vai ser uma música muito feliz. Se eu estiver triste, porque todos nós ficamos tristes, né? Mas a música do momento é uma música do Jota Quest, que é o que eu também não entendo. Nossa, adoro. Adoro muito. Até arrepiou. Um filme. Eu gosto do filme, chama Lucy. Eu não sei o nome da atriz, mas chama Lucy. É uma ficção científica. Curto e uso esse... Muito legal. Eu uso esse filme, inclusive, às vezes, para dar exemplos, para dar modelos de modelos cognitivos aqui no consultório. Muito bacana, eu já assisti, é um que ela usa muito da mente, depois de uma medicação, não é? Ela foi sequestrada e ela vira mula, mas foi sem querer. Eles abrem a barriga dela e implantam 2 pacotes de uma droga e aí esse pacote de drogas explode dentro dela e vai para a corrente sanguínea. Então ela passa a utilizar 100% da capacidade cerebral dela. Essa é a ideia. E como eu estou fazendo neuropsicologia, é uma coisa surreal imaginar do ser humano utilizar 100% da capacidade cerebral. A gente pensa hoje que nós usamos só 3%. Imagina se a gente conseguisse chegar no 5%. Eu nem sei se eu queria. Uma paixão que eu vejo... Uma paixão que eu vejo muito clara, tanto em você quanto no Edu, quando vocês falam da clínica
quando vocês falam da Clínica Conexão. Então, eu pergunto para você, o que a Clínica Conexão representa para você? Puxa, a Clínica Conexão é um sonho materializado, é como se fosse um filho, uma filha, é uma ferramenta que eu tive acesso a essa ferramenta para conseguir colocar o meu propósito de vida para funcionar. Eu estou exercendo o meu propósito de vida utilizando a ajuda da Clínica Conexão. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E eu só consigo ajudar as pessoas tendo o suporte da Clínica Conexão. Terapia cognitivo-comportamental, né? Por que essa escolha? Bom, a maior parte da minha vida profissional, Beth, eu trabalhei na área da psicologia organizacional, que é a psicologia do trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente lida com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, ou com a história das pessoas, a gente lida nessa relação conflituosa que é entre a empresa, né, entre o empregador e o empregado. E eu gosto também de pensar numa coisa, em aspectos que são não tão subjetivos, que eles são mais palpáveis. Então, a terapia cognitivo-comportamental, no meu entendimento, ela me traz um suporte muito grande dentro dessa lógico, nós somos muito subjetivos, mas ela me traz muito para a realidade, muito para conectar com aqui e agora, e tem um aporte de ferramentas que quando o paciente sai do consultório, e esse é um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental, eu ensino o meu paciente a ser o próprio psicólogo. Então, todas as técnicas da terapia cognitivo-comportamental que ele vai usar nesse momento para tratar essa patologia, que seja um transtorno de ansiedade generalizada, que seja uma depressão, um toque, né? Um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno alimentar, independente da patologia que ele tem hoje, eu vou ensinar as técnicas que ele vai poder ficar um tempo comigo. O nosso paciente da terapia cognitivo-comportamental, ele recebe alta, a gente dá alta e manda ele ser feliz usando as técnicas que ele aprendeu. Né? Então, ele sai daqui, ele fica um tempo e a gente tem meta para o tratamento ter resultado. Então, quando eu penso que ele entra e não são só conversas, não é só falácia, a gente tem meta, é um trabalho muito sério. O trabalho da psicologia em si é muito sério, né? E a terapia cognitivo-comportamental dentro da psicologia, ela me dá esse suporte de imaginar que o paciente não vai ficar para sempre comigo, e pode ser que ele receba alta logo, mas pode ser que ele volte, pode ser que ele não volte também depois, né? Então, essa coisa do trabalho, do resultado, me ajuda muito também. Isa, vamos responder um pouquinho para os ouvintes? Rick, tem alguma pergunta que a gente possa fazer agora? Eu sei que a gente já está no finalzinho, depois desse momento a gente já vai fazer as nossas considerações finais, mas eu acho esse assunto tão interno, tão pessoal, então se tiver alguma pergunta, eu gostaria muito que a Isa pudesse falar mais um pouquinho aqui com os ouvintes. Vamos lá. Eu quero agradecer o pessoal de Manaus, que está parabenizando o programa, o pessoal de Tocantins das Palmas. São Paulo continua em primeiro lugar nos acessos e parabenizando o programa. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu estou com um pequeno problema técnico aqui na minha mesa de som. Está dando um ruído, então eu abaixei bem a voz para as pessoas não ouvirem tanto ruído, ok? Rio de Janeiro está em segundo lugar, Salvador, Bahia está em terceiro lugar, depois Manaus, Guarulhos, Fortaleza, Brasília, Campinas, Belo Horizonte, Recife, Santo André também aqui com a gente, Angola, México, Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Japão, Panamá e Paraguai. Muito obrigado pelos acessos desde já. A Verusca de Manaus disse assim: na pandemia comecei a ter sensações que estou sem ar. Fui ao médico e a médica disse que era um estresse, que nos exames não era Covid, mas isso tem acontecido em alguns momentos e fico estressada, não sei o que fazer. Me ajude, help me.
com vocês. O nome dela é Larissa? Deixa eu ver aqui, é a Verusca, Manaus. Verusca, Verusca, olha, de fato, você não está sozinha. Eu queria poder ter acesso aos dados do mundo inteiro, como tem gente tendo esses sintomas aí de falta de ar. Pode ser tanta coisa, Verusca, mas a gente pode imaginar que esteja relacionado com alguma questão ansiosa, né? Quando você veja tanta gente sofrendo e morrendo por falta de ar, ou perdendo entes queridos pela falta de ar, né? Porque esse é um dos sintomas do Covid, você pode estar sendo sugestionada a sentir isso, né? Ou então você pode sim estar tendo um sintoma ansioso, um sintoma de ansiedade. E aí, eu recomendaria para você, se você tiver acesso a psicólogo, procure atendimento psicológico. Se você não tiver acesso a psicólogo neste momento, veja se você consegue fazer alguns tipos de relaxamento. Essa dica que a gente deu agora da respiração diafragmática é ótima e ajuda muito na falta de ar, tá? Eu acho que essas são as dicas por enquanto. Mas muito obrigada por você ter dividido essa questão com a gente. Se você precisar de ajuda, acessa lá o Instagram do Clínica Conexão, @Clínica Conexão Psicologia, ou @IsaPsicóloga, @IsaPsicóloga, ou @psicólogo Edu Sandrade. A gente pode te ajudar também pelo WhatsApp, tá bom? Se você precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição. Mas pensar em relaxamento é um bom começo nesse momento, tá? Obrigada, Verusca. Um abraço apertado, viu? Espero que você se sinta melhor logo, logo. Mais alguém, Henrique? Vamos lá, a Bárbara de Diadema está parabenizando o programa e disse assim: acho que nessa pandemia as pessoas estão à flor da pele. Engraçado porque são pessoas do meu convívio e que são calmas. Parabéns pelo tema, parabéns pelo programa e pedirei aos meus amigos para contarem até 10 ou respirarem muito antes de falarem, porque andam muito estressados. Bárbara, você tem toda a razão. A gente tem observado isso mesmo. Uma coisa que pode fazer, eu tive a sensação de que você percebe essa inquietude no teu ambiente de trabalho, né? Que os teus amigos estão todos estressados, né? Sabe o que você pode fazer? Você pode, a gente sempre fala assim, na TCC a gente fala assim, ó, que eu não consigo alterar o pensamento do outro, mas eu consigo alterar o meu. Então, uma dica seria você fazer uma coisa: compra uma bala de cada um, ou um bombom de cada um, ou então pode ser sem nada, deixa um post-it na mesa de cada um dos seus coleguinhas de trabalho. Te desejo um bom dia, espero que esse dia seja sensacional. Eu espero que post-it. Passei aqui para te dar um abraço e tô aqui na torcida para deixar uma energia boa para você. Uma balinha, um docinho ajuda muito também, viu? Quem sabe, a partir desse movimento teu, desse pensamento diferente teu, você consiga mudar o comportamento do outro, tá? Porque quando a gente muda o estímulo, a resposta muda também, com certeza. Obrigada, Bárbara. Beijo, Bárbara. Espero que eles se acalmem aí para os próximos dias. Ai, Nick, vamos lá. Vamos para a próxima, então? A Vanessa, Zona Leste. Ela disse assim: ando comendo demais. Eu também, gente, confesso. Ansiedade, com certeza. Esse programa está muito bom. Já acompanho há um tempo, estou seguindo vocês. Parabéns à locutora Elizabeth, à rádio e convidada. Ótimo tema. Obrigado, Vanessa, Zona Leste. Obrigada, Vanessa. Olha só, Vanessa, muitas pessoas falaram sobre isso, que engordaram durante a pandemia, né? Na semana passada a gente fez uma live com 2 nutris no @Clínica Conexão Psicologia. Tá salva lá no Insta da página a live que a gente fez com as 2 nutris, tá? Elas dão dicas bem legais também sobre essa conduta e esse cuidado com a alimentação.
falando sobre essas questões emocionais que te levam a comer mesmo sem estar com fome, eu dou uma dica para você saber quando você está com fome de verdade ou quando é emocional. Pergunta, eu tô com fome de quê? Se você falar, tô com fome de chocolate, ou então, tô com fome de lasanha, é emocional. É emocional. Não come, segura um pouco. Toma um copo de água. Na maioria das vezes é sede, tá? Toma água, é sede. E aí quando você bebe água, você fala assim, ó, eu tô tomando água porque estou com sede, não é fome. Pois é, concordo contigo, viu? Porque eu tô comendo muito chocolate. Exatamente, preciso comentar. As minhas fomes, elas vêm assim, tão relacionadas a fast food, a chocolate, a sobremesa. Somos dois. Às vezes também o que acontece ao longo do dia, a gente vai se sentindo muito solitária, né? Tem pessoas que estão fazendo home office e passam o dia inteiro dentro do quarto ou numa sala ou no escritório fechadas sozinhas. E antes elas tinham contato com muitas pessoas, né? Elas viam, elas sentiam as outras pessoas, né? E de repente, do nada, corta tudo isso. É muito difícil de lidar, é muito sofrimento. E se cria o quê? Um vazio. A fome emocional me diz o quê? Que eu preciso fazer a ingestão de alguma coisa para aplacar o meu vazio que está aqui dentro. Mas esse vazio não é vazio de comida, eu tenho bastante energia para gastar ainda. Pode ser que esse vazio seja um vazio emocional mesmo. Então se pergunta isso, é fome de quê? Se essa fome de quê tem nome, porque quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa, não é? É verdade, Vanessa. Um beijo, viu? Obrigada por acompanhar o programa, é uma alegria para a gente saber disso. E eu espero que as perguntas aí do Fome de Quê te ajudem a ir controlando essa meio que compulsão que a gente cria, né? A gente está sempre comendo alguma coisa. Rick, se tiver mais alguma pergunta, a gente vai fazer, senão a gente já vai fechar aqui com as nossas considerações finais. Certo, nós estamos estourando. Pessoal, não dá para ler todas as mensagens, mas eu acho que mais 3 ou 4 dá para ler, né? Vamos ver aí. Se o Thiago me falar aqui no ponto que vai entrar notícia, aí a gente não lê todas, ok? Vamos lá. Tá bom. Tiago Minas. Olha lá, seu xará Tiago, que está aqui acompanhando com a gente. Falar de emoções e razão é interessante, mas complicado. Ando estressado nesse período, principalmente depois que voltei a trabalhar na empresa, pois trabalhar em casa eu estava me sentindo mais tranquilo. Tiago, aconteceu muito disso mesmo, viu? Nem sempre o ambiente do trabalho, ele é um ambiente saudável para a gente, né? Eu posso pensar em várias questões. A primeira, quais são os riscos que você está sentindo, que você está correndo quando você sai da sua casa? Esse trajeto da casa até o trabalho, como está sendo para você? E aí quando você chega lá e se depara com questões que você não gostaria de, ou que você não precisava lidar quando você estava em casa, de fato causa um descontentamento, né? Então é chato mesmo. Esse estresse, você vai precisar encontrar uma forma de lidar, né? E aí você vai precisar olhar para você o que está te estressando, né? O que está te deixando estressado? Às vezes a pandemia vem para mostrar essa situação do retorno, o pós-pandemia, veio para mostrar que talvez você precise trocar de emprego também, né? E aí é uma decisão que você precisa olhar para você e assim, até que ponto vale a pena você se exaurir, se sentir tão estressado dentro desse trabalho? Lógico, todo mundo precisa trabalhar, mas será que não está na hora de procurar outro? O melhor momento, eu sou psicóloga organizacional, então o melhor momento que eu digo que é da gente procurar emprego é quando a gente está trabalhando, né? Quem sabe seja isso. Verdade, Thiago, espero que você se sinta melhor, porque trabalhar a gente precisa, mas se for prazeroso, se for satisfatório, é tão mais gostoso, né, Isa? Um beijo, viu, Thiago? Inclusive, eu quero agradecer o pessoal de Minas, que tem acessado bastante a rádio nos programas. E tem bastante gente de Minas que são novos empreendedores e que perguntam se nós temos projetos de economia para empreendedores, economia financeira.
E nós temos já o projeto e em breve estará ao vivo com a gente. Então, pessoal de Minas aí que tem bastante gente que está começando a empreender, fique sintonizado na rádio e nesse programa, porque a Elizabeth é uma dessas empreendedoras que hoje apresentam um programa de sucesso aqui com a gente. Então fica aí a dica. A Bárbara do Ipiranga tá mandando um beijão pra Elizabeth. Olha, não perco esse programa, parabéns, Rádio Boa Música FM. Quero saber uma coisa, como lidar com a imaginação emocional, é isso? No caso, às vezes acho que estou com falta de ar e já acho que estou com Covid. Não paro de ir no hospital e eles falam que não é Covid, mas sinto falta de ar. Será que é psicológico? É uma pergunta semelhante da outra, mais ou menos, né? Eu entendi, Bárbara, né? Olha, Bárbara, se você está indo no hospital e no hospital é identificado que você não tem Covid, então vamos acreditar na medicina, você não tem Covid, né? Mas aí a pergunta é, o que está te levando a sentir tanta falta de ar? Será que você está com um pouquinho de ansiedade? Mas o que leva? O que você pensa quando você está sentindo essa falta de ar? O que passa na sua cabeça? Né? Você teve alguma atitude, algum comportamento que te colocou em risco para você imaginar que você pode ter contraído Covid? Então, se pergunta isso, se observa. Quando você sentir essa falta de ar, monitora esses pensamentos. Essa falta de ar, agora, estou sentindo? Ok, faz a respiração diafragmática, se acalma. Quando você se acalmar, escreve. Lembra do RPD? A gente falou agora há pouco do registro de pensamentos disfuncionais. Será que essa falta de ar é algo que é fisiológico mesmo? E veio da onde? O que eu estava pensando? Porque pode ser que você estava assistindo a televisão naqueles canais que falam um monte de coisas ruins, que mostram um monte de notícias desastrosas, e aí isso, de certa forma, acaba podendo te trazer um pouco de falta de ar mesmo, sabe? Até quem não tem ansiedade acaba sentindo falta de ar, né? Agora, se você tem uma propensão a desenvolver uma ansiedade, o que acontece? Você vai se sentir desconfortável mesmo, né? Então, veja, o que você estava pensando, o que você estava ouvindo, monitora esse teu cenário que você está inserida, né? De repente, coloca uma música mais calma, que você se sinta mais confortável, tenta fazer um relaxamento. Na internet tem vários relaxamentos dirigidos que você pode tentar fazer. Então, assim, na falta de ar, faz a respiração diafragmática em 4, 2, 4 tempos, e depois tenta fazer esse relaxamento para ver como que você se sente, tá? Acho que é isso, Bárbara. Obrigada, viu? E, Bárbara, eu vou te dizer, aqui no consultório esse ano a gente implementou televisão nas salas, no teto das salas. E é justamente para tentar tirar a pessoa daquele momento de ansiedade, de tirar ela daquela situação de estar no consultório e não estar bem. E isso tem dado super bem, tem dado certo, os pacientes têm se sentido muito agradáveis. Então, tentar escrever o que está te deixando nisso, eu acho que é uma sugestão super ótima. Obrigada por acompanhar o nosso programa, Bárbara. E a gente vai ficar aqui só com a Bárbara, Isa, porque a gente precisa finalizar o nosso programa. Além de você ser essa simpatia absoluta, com esse sorriso encantador e contagiante, você traz informações tão deliciosas de ouvir, tão importantes. Então me diz, Isa, eu quero que você dê suas considerações finais, mas também quero que você fale o que é que a gente encontra numa sessão de terapia com a Isa. Além dessa energia deliciosa, o que mais que eu encontro numa sessão de terapia com você? E depois que você responder isso, pode se despedir, mandar seus beijos e fique à vontade, porque a palavra é tua. Obrigada. O que encontra numa sessão de terapia com a Isa? Primeiro, acolhimento. Segundo, sem julgamento. Então, a nossa ideia é acolher, zero julgamento, e tentar ajudar, né? A gente faz uma viagem para dentro do paciente. Então, tem gente que acha que vir para uma sessão de terapia, a psicóloga vai ficar olhando para ela e não vai falar nada. Muito pelo contrário, a nossa sessão aqui ela é cheia de intervenções, a gente conversa, a gente discute, o paciente ele participa ativamente da sessão, ele diz para onde ele quer ir e eu ajudo ele nesse caminho que é de chegar, de atingir o objetivo dele, tá?
É um trabalho cheio de amor, cheio de cuidado, cheio de carinho, que me emociona. E eu me sinto sempre transpassada por cada história que eu conheço. E eu amo o ser humano por essa singularidade, sabe? E cada paciente que vem é tão diferente, mas é tão igual a mim. E eu amo cada um, assim, é uma coisa espetacular. E eu quero cada vez poder estar mais junto com mais pessoas ainda. Eu queria um dia, acho que a gente pode fazer daqui 10 anos um programa juntando todos os pacientes que eu tive nos últimos 10 anos, para ver como seria isso. Eu super topo. Aí a gente pode colocar nas duas salas, na sala do lado a gente pode colocar os pacientes que passaram com você, doutora Elizabeth. Vai ser um dia longo, viu? Vai ser um dia longo, repleto de emoção. A gente vai chorar, a gente vai rir de novo, vai chorar de novo. Vai ser um bem bolado incrível. Isa, eu vou deixar você se despedir agora. Fala de novo o arroba da Clínica Conexão, o seu, Edu. Convide as pessoas aí para estar lá. Eu estou acompanhando vocês o tempo todo e cada dia uma notícia e cada dia uma postagem mais bacana e que me toca mais. Então, fica à vontade aí para mandar os seus beijos e falar um pouquinho também lá da Conexão, tá bom? Bacana. Aqui na Clínica Conexão, somos eu e Eduardo, então, e a gente posta no @Clínica Conexão Psicologia todos os dias conteúdo que nós acreditamos que seja relevante e possa ajudar alguém naquele momento. Tem também o Instagram, então, o meu, que é o @IsaPsicóloga, e tem o do Eduardo, que é @psicólogoedu_s_Andrade. Então, somos 3 Instagrams, e o nosso objetivo é esse, é acolher, é receber, a gente atende online, a gente atende presencial, com todo o cuidado, né, e as orientações aí que a gente vem recebendo. São atendimentos com hora marcada, então lá, em todos os posts, eu e o Eduardo, a gente tem o cuidado de deixar o nosso telefone celular para contato. Então, assim, qualquer pessoa que quiser entrar em contato pode mandar direto, tanto no meu celular quanto no celular do Eduardo, a dúvida, enfim, ou para agendar a sessão, para agendar o horário, porque até pelo caso dessa pandemia, a gente só está atendendo com horário agendado mesmo, tá? Para não deixar, para a gente não estar em risco e não colocar outras pessoas em risco também, então a gente tem tomado esse cuidado, tá? Os nossos horários aqui a gente tem feito uma agenda bastante cuidadosa para não arriscar de repente encher e ter muita gente na recepção, então a gente tem tomado bastante, tido bastante essa cautela. A gente tem um preço social que é um valor acessível para as pessoas que ainda pensam que cuidar da saúde mental é caro. Entra em contato com a gente combina, porque o interesse nosso, lógico, a gente precisa ganhar dinheiro, né, porque esse é o nosso trabalho, mas o nosso objetivo... Oi? O nosso objetivo... Faz parte, mas o nosso objetivo também é ajudar pessoas. Então, assim, se você sente desejo de dividir a tua história com a gente, se tem alguma questão que está te incomodando e você sente que está na hora de resolver, vamos resolver porque agora é a hora. 2021 é o ano, meu povo, e a saúde mental, ela está acima de muitas coisas que a gente tem colocado acima da saúde mental. A gente depende de ter saúde mental para poder criar e fazer e concluir todas as outras metas, né? Então, assim, sem saúde mental não tem saúde. Então, gente, procura serviço especializado, psicólogos com registro no CRP, enfim, tudo isso é muito importante e a gente está à disposição. Eu queria agradecer, eu não paro de falar, meu povo. Muito obrigada, doutora Elizabeth, por esse convite, por esse carinho. Eu amei estar com vocês, foi maravilhoso. Rádio Boa Música FM, amei, arrasaram, viu? Linda, você é única, muito obrigada. Para mim foi incrível fazer esse programa com você. Você traz uma leveza, uma sensação, é literalmente um bate-papo. Eu espero que você volte, já fica aqui aberto mais um convite para ter você aqui com a gente mais uma vez, tá bom? A todos os nossos ouvintes, eu mando um beijo, desejo uma noite maravilhosa, espetacular,
Façam aí essa respiração diafragmática sempre que houver necessidade. Vamos estar começando. Coloque suas metas aí a toda a prova, seus projetos a toda a prova. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, sobre infância, vai ser bem bacana. Não percam Pauta Interativa também, um programa que eu amo de paixão, adoro. Isa, um beijo, sinta-se abraçadíssima, abraço apertadinho gostoso. Nossos ouvintes também, uma ótima noite, sintam-se abraçados. Tchau, tchau, gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E agora, bora de notícia para vocês aqui na Rádio Boa Música FM. É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. No ar, Girando com a Notícia. Esclarecimento. O Supremo Tribunal Federal afirma que não proibiu o governo federal de agir no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, STF, esclarece que a Corte não proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. A falsa informação é de que o STF estaria interferindo negativamente nas ações que têm circulado pelas redes sociais. Em nota, o STF explica que, no início da pandemia, em 2020, o plenário decidiu que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. E esse entendimento foi reafirmado pelos ministros da Corte em diversas ocasiões. Fique ligado, daqui a pouco tem mais Girando com a Notícia. Girando com a Notícia. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Um homem de 39 anos morreu após bater a cabeça durante uma discussão com a namorada de 31 anos em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil informou, no último domingo, a mulher relatou que empurrou para se defender de uma agressão quando ele acabou caindo e morrendo no local. O caso aconteceu no bairro Solemar. Policiais militares foram acionados após a briga que ocorreu na rua Castro Alves e encontraram uma viatura do SAMU que já tinha constatado o óbito do rapaz. Segundo a Polícia Civil, a mulher relatou às autoridades policiais que ela e o namorado tinham acabado de voltar da praia e iniciaram uma discussão porque ele não estava encontrando a chave do portão. No relato, ela disse que durante a briga a vítima deu um soco na cabeça dela, que em reação o empurrou. Em seguida, relatou que o homem caiu no chão, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. Índices econômicos no ar e informações econômicas no seu dia. Safra, arroba, cotação, dólar, moeda. Índices econômicos no ar. O Índice Geral de Preços Mercado IGPM subiu 2,37% na segunda prévia de janeiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas, pressionado mais uma vez pelos preços de commodities do atacado. O comportamento dos preços da soja, dos suínos e do minério de ferro respondem por parte importante da aceleração do índice geral. O IGPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis. Ele sofre uma influência considerável das oscilações do dólar, além das cotações internacionais de produtos primários, como as commodities e metais. Você ouviu Índices Econômicos. Cabelo crespo, fartos lábios, todos querem morder. Essa mulher guerreira que estou cantando aqui está de alma lavada, enfim empoderada e vai brilhar por si. Acorda às 4 da manhã pra rolar no trampo. No final de semana se apronta e vai pro samba. A sua estrela vai brilhar por onde você passar. Sua
semente vai brotar em todo lugar. Enquanto isso, a outra se coloca no paetê e mostra o seu poder. Num carro importado, ela é dessas, ela é dessas. Essa nega é você. Essa nega é você. Essa nega é você. Essa nega é você. Quando te chamam nega, tem orgulho de você. Cabelo crespo, fartos lábios, todos querem morder. Acorda às 4 da manhã pra ralar no trampo. No final de semana se apronta e vai pro samba. Enquanto isso, a outra se coloca no paetê e mostra o seu poder. Num carro importado, ela é dessas, ela é dessas. Essa nega é você. Essa nega é você. Essa nega é você. Essa nega é você. É você, mulher, que é marreteira, é costureira, cabeleireira, DJ ou executiva, artista, ativista. Quem é essa mulher? Essa nega é você. Essa mulher, 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 essa nega é você. Nega sou eu. Você não imagina o bem que me faz. Você não imagina o bem que me faz. Vanessa. Você apareceu em minha vida e o meu coração se libertou, se soltou e amor. Trago em meu pensamento a primeira vez em que te vi. Trago em meu pensamento o seu negro e lindo olhar. Vanessa. Você apareceu em minha vida e o meu coração se libertou, se soltou e amor. Trago em meu pensamento
Você não imagina o prazer que me dá. De repente você apareceu em minha vida e o meu coração se libertou, se soltou de amor. Trago em meu pensamento a primeira vez em que te vi. Trago em meu pensamento o seu meio e lindo olhar. Pensa, de repente você apareceu em minha vida e o meu coração se libertou, se soltou de amor. Trago em meu pensamento o primeiro e delicioso beijo. Trago no olhar uma paixão, amor no coração. Trago no olhar uma paixão, amor no coração. Você não imagina o bem que me faz. Você não imagina o bem que me faz. De estar ao seu lado e ouvir sua doce voz, e te ver sorrindo. Que linda de te abraçar, te beijar, te acarinhar e todo dia te amar. E toda noite te amar. E sempre, sempre te amar. Você não imagina o prazer que me dá. Você não imagina o prazer que me dá. Vamos sonhar, vamos sonhar. Swinga, swinga, swinga. Som 100% digital. Sistema de comerciais computadorizado. Tecnologia de última geração. Muito mais potência no seu rádio. 24 horas no ar. Esta é a rádio. A original. Arapê, Zona Leste, Itaquera, São Paulo, Brasil. Mais um. Nada mais deu certo na porra da vida desde que eu deixei você partir. Eu fiz a escolha errada e nunca mais fui feliz. E talvez hoje seja tarde demais. Você tenha outra garota ou rapaz que te satisfaz como eu não fiz, mesmo te amando demais. Eu vou pra caralho, sozinho, abandonado, escutando o pericão, chorando leite derramado, esperando que a mensagem no zap seja sua, pra eu ter a chance de te dar o que devia ter dado. Uma varanda e uma cama, um sofá, eu e minha eterna namorada. Uma breja, um pagode, um afago no cabelo, as crianças correndo pela casa. Eu não entendi que era você que me entendia, e hoje a saudade é tardia. Hoje tudo me impedia, moça. Eu não mereci o seu calor na minha
vida. De todos os erros, o maior foi o meu, não ter lutado pra te fazer minha. Preta, eu te quero de volta, se você puder volta, se você quiser volta. Eu te quero a minha volta, não te teve revolta. Eu te quero de volta, preta, eu te quero de volta, se você puder volta, se você quiser volta. Eu te quero a minha volta, se a gente tiver volta, nunca mais eu te solto. Eu te quero de volta, eu te quero de volta, eu te quero de volta, eu te quero de volta. Chegar do show, entrar debaixo do edredom de fininho, te acordar, te mimando, toda a vida boa é assim. Você me ama, me anda, me pede, me pega pretinho, me acende o cigarro no fim. E a gente era um casal 21, caía, outro sentia, um começava a frase, o outro terminava. E era só você no mundo, 1000 mulheres pela noite, mas só por você o meu olho brilhava. Sorri porque eu tô lendo seus livros, me diz que junto é o melhor jeito de sermos livres. Seu corpo é uma obra, merecia um Louvre, e nele eu me sinto Pique Messi num triple que chama-me livre de perder minha de fé. Pele de manga rosa, manhã cheiro de café. Não tem pretos no topo se você não tiver, moça, então ouça qual é. Preta, eu te quero de volta, se você puder volta, se você quiser volta. Eu te quero a minha volta, não te teve revolta. Eu te quero de volta, preta, eu te quero de volta, se você puder volta, se você quiser volta. Eu te quero a minha volta, se a gente tiver volta, nunca mais eu te solto. Eu te quero de volta, eu te quero de volta, eu te quero de volta, eu te quero de volta. Arapê, 2000 e sei lá. Come back to me, preta. Você pode voltar, você pode voltar. Acredita que o universo vai conspirar. Pare tudo e agradece. Só agradece. Agradece. Tudo está ao seu favor. Acredita que o universo vai conspirar. Pare tudo e agradece. Só agradece, agradece, tudo está ao seu favor. Só porque de primeira o seu plano fracassou, que já quer desistir de tudo que sonhou. Cair também faz parte, ok. Mantenha força, pense positivo. Aprender a enfrentar com fé tudo o que passou. Olhar a vida pelos olhos de um vencedor. Não reclamar e assim prosperar. Agradecer traz só coisas boas. Acredita que o universo vai conspirar. Pare tudo e agradece. Só agradece. Agradece, tudo está ao seu favor. Acredita que o universo vai conspirar. Pare tudo e agradece. Só agradece. Agradece, tudo está ao seu favor. E você, escuta, deixa eu dizer, tô aqui pra te ouvir numa música que tem a missão de confortar um pouco do seu coração, aliviando a tensão. No dia a dia o mundão tá caos, caótico, é só conflitos e likes, valorizando o ódio. Vamos fugir disso daqui e pra outro lugar. Se você pode sorrir, eu tô disposto a mudar. O que eu quero que é bom, e o céu não é o limite. A mente a milhão, agradece o convite na rede. Se for pra ser como antes, não tô afim, mas abraçar a nova era, não sei se é bom pra mim. No
felicidade nessa vida. Não que a outra quer, não que o outro diz. São as perguntas que movem a vida. Não se deixa bater pelas feridas. Acredita que o universo vai conspirar. Pare tudo e agradece. Só agradece. Agradece. Tudo está ao seu favor. Acredita que o universo vai conspirar. Pare tudo e agradece. Só agradece. Agradece. Tudo está ao seu favor. Pra fazer poesia pra você, preciso novamente inspiração pra viver. Versos após versos conceber, é dar a luz ao novo ser. Pra fazer poesia pra você, preciso novamente inspiração pra viver. Versos após versos conceber, é dar a luz ao novo ser. São frases saindo dos lábios falando de um novo amor. Essa flor ainda em botão, inspiração me domina. Nos braços bela menina, essa paixão me fascina. Meu coração incendeia, meu sangue ferve na veia. Nesse momento profundo, então esqueço do mundo, amo você. Pra fazer poesia pra você, preciso novamente inspiração pra viver. Versos após versos conceber, é dar a luz ao novo ser. Pra fazer poesia pra você, preciso novamente inspiração pra viver. Versos após versos conceber, é dar a luz ao novo ser. São frases saindo dos lábios